É. Já estamos ao vivo, eu acho, Rica. Já são 20h20. 20h20. Então, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Nós estávamos um pouco sumidas, né? Oi, sumida. Oi, sumida. O pessoal estava até nos questionando por onde andávamos, mas a gente entendeu que o prazo das lives, o pessoal tem ficado um tanto quanto saturado. Então a gente acabou dando um tempo das nossas lives e aproveitando o momento para verificar como é que estava mais o momento ideal e entendemos que seria bem necessário a gente fazer uma live de encerramento, né, Cláudia? Sim, até aproveitando quem já entrou, se puder dar um ok referente ao som, estão nos ouvindo bem, a gente agradece. E é isso, na verdade a gente também, quando iniciamos as lives, a gente tinha dito muito que a gente ia ter uma demanda represada e que à medida que a gente fosse nos movimentando, a demanda dos atendimentos e fim do trabalho, ela aumentaria, né? E foi uma profecia que se concretizou, né, Rica? Exatamente. Então, em função até da demanda de trabalho, a gente ficou um pouquinho afastada, mas hoje a gente promete fazer uma live bem bacana de encerramento. Então, quem puder continuar nos assistindo, a gente já vai chamar o nosso convidado. Quer apresentar ele, Rica? O nosso convidado, ele teve uma repercussão muito grande na nossa live, quando ele participou. Dias depois ainda o pessoal questionava, querendo saber quem é que ele era, sabendo, comentando que tinha sido muito boa o assunto abordado, enfim. Então nós entendemos que seria muito interessante a gente convidar novamente o Jonas Venturini, né? Que ele faz parte do conselho da Solos Incorporadora. Então seja muito bem-vindo, Jonas. Vai ser um prazer tê-lo conosco novamente na nossa live especial do ano. Vou guardar o Jonas aí. O Jonas, ele vai falar provavelmente de Porto Alegre, que é a cidade onde ele trabalha. Oi, Jonas! Boa Boa noite. noite! Tudo bem? Tudo? Tá Tudo muito bem por aí? escuro? Tá nos ouvindo bem? Escuto bem. Então tá. Tá Sabe muito que hoje escuro a aqui gente atrás? estava revendo a outra live que nós fizemos dia 30 de julho? Agora eu puxei um sotaque teu, ó, de julho. De julho. E a gente tinha uns problemas de som, né? Por isso que eu tô enfatizando aqui a questão do som, que é importante que a gente faça a nossa live de encerramento ser o mais perfeita possível. Maravilha. Mais uma vez, então, agradecer esse convite para fecharmos o ano. Espero que tenhamos uma live tão produtiva quanto foi a nossa primeira, né? Lá em julho. O pessoal está até brincando, né? A segunda onda, tomara que não seja a segunda onda de lives, né? Mas a gente promete que não vai ser uma live chata, entediante, né? Porque a gente conversou antes, alinhando eu e as meninas, e a gente tá querendo fazer uma live justamente para fazer um fechamento, um rescaldo desse ano aí, maluco em todos os sentidos, né? E projetar, o mais importante é projetar o futuro, né? Terminar ele de cabeça erguida, olhando para frente, porque a gente tem muita expectativa positiva aí do que está para acontecer. Eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom, já adiantando aí. E antes de mais nada, dar os parabéns para vocês pela iniciativa. Foi sensacional a repercussão. Tenho certeza que 21 continua esse espaço de debate aqui, esse espaço de conhecimento. E eu estou à disposição sempre. Tu sabe que tu encerrou a outra live falando que tu estava disponível para a próxima, né? Que tu tinha, inclusive, se convidado. Então, ó. É verdade. A culpa é minha. Culpa boa, né? A culpa é minha. Jonas, sabe que a gente estava repassando, né? Não só o que a gente falou na outra live, como também fazendo uma retrospectiva, não do ano todo, mas do ano depois de toda a situação que a gente viveu nova, né? Está vivendo ainda, né? Então, foi um convidado que falou bastante sobre a questão das plataformas, da ressignificância. A gente falou muito sobre o mercado imobiliário ser o segundo maior mercado do mundo, né? Inclusive, tu trouxeste dados, né, falando sobre isso.
E, de repente, repassar um pouquinho do que a gente falou sobre as lives, se tu puder contribuir de alguma forma com a tua opinião, também vai ser bem gratificante para nós. Se tu não fez o legal. tema de casa e não viu as outras lives, agora vai ser no No improviso. Pinga fogo. Isso aí, pinga fogo, como tu comenta sempre, né? É, isso aí. Bom, então, recapitulando um pouco do que eu falei, né? Que eu ainda lembro, né, ainda estou com uma memória mais ou menos, dizendo que nós teríamos, confirmando então, né, o que eu falei, nós teríamos um ano muito bom para o mercado imobiliário, falando especialmente um pouco da nossa realidade. Claro, aqui a gente não fica fazendo análise com relação a tudo isso que a gente vê no dia a dia, né, que está muito penoso para todos nós, todo cidadão está triste, né, com quase 180 mil mortos, toda aquela questão do Brasil, questão do mundo e tal, segunda onda. Aqui a gente tem um espaço para refletir um pouco sobre, claro que o que está por vir no futuro, e essas questões não deixam de bater no nosso dia a dia, né? Infelizmente. Até nós tivemos essa semana notícia positiva que a Inglaterra começou a vacinar, né? Tivemos a primeira senhora lá vacinada, e o curioso, o segundo a se vacinar foi o William Shakespeare, não sei se vocês viram. Não, eu só acompanhei a primeira. O nome do cara é William Shakespeare. Mas, assim, eu dizia lá em julho que seria um ano muito bom para o mercado imobiliário, como o foi, né? Então, notícia de hoje, né? Quem está aqui com as meninas e comigo deve ter visto, se não viu, vai saber já de antemão. O Banco Central ratificou, meninas, a taxa básica em 2% de juros. Então, a gente fecha o ano, possivelmente, com a taxa em 2%, o que foi uma das coisas que eu sinalizei. Lá em julho nós não tínhamos essa taxa. Eu sinalizei que ela ia cair mais, como ela caiu. Exato. Então, o financiamento ele vai continuar muito aquecido. E o que a gente conseguiu perceber? Nós conseguimos perceber um regresso maior, uma intensidade maior aos investimentos mais longínquos e duradouros, como é o caso do mercado imobiliário. Então, com todo esse movimento de instabilidade e de nós não conseguirmos ter uma previsibilidade muito boa, nós buscamos reforço no tijolo, na parede, no concreto, porque ali é, como o nome diz, concreto. E aí o investidor ele passou, então, a voltar, aqueles que já estavam com um pique um pouco mais disruptivos em investimento, eles então voltaram a investir no mercado imobiliário e o resultado foi o que vocês estão vendo no nosso mercado, especialmente falando de Caxias, o que vocês estão vendo no nosso mercado aqui no Rio Grande do Sul, o que vocês estão vendo no mercado brasileiro. A retomada do Brasil, eu falava isso também, as pessoas diziam, porque a gente vai ter uma retomada mais tardia. Não. Eu volto a dizer e volto a frisar. Quem vai retomar mais rapidamente são os países com tecnologia disruptiva, high technology, Coreia do Sul, estou falando numa Alemanha, estou falando se bem que a Alemanha tem a conta da União Europeia que é um pouco mais cara. Os Estados Unidos vão ter uma retomada grande também, mas também não na intensidade do Brasil, porque eles têm uma população maior, eles estão passando agora por um processo eleitoral que acabou, que já deu a vitória para o Biden, e aí um pouco da política e da forma de conduzir as coisas se altera também. Então, o que está previsto é o Brasil retomar muito, por quê? Porque o mundo ficou enclausurado durante um tempo, por causa do lockdown, e invariavelmente as pessoas precisam comer, e o Brasil está com um câmbio alto, que favorece a exportação por parte das commodities agrícolas, especialmente. Esse é o nosso core business, esse é o nosso negócio central para o mundo externo. E, em contrapartida, o que a gente está percebendo? Está percebendo que a reativação da economia foi numa escala mais rápida. O último trimestre agora foi 7,7. Nós ainda estamos no acumulado negativos, mas já vemos que será um impacto menor do que se previa. Será um impacto muito menor do que se previa. No mercado imobiliário, qual a perspectiva que nós temos? Continuar aquecido. Nós estamos vendo o seguinte, só para vocês terem uma ideia, vacinação na iniciativa privada, né? Eu vou numa clínica me vacinar para 2022. Então, assim, nós possivelmente teremos no primeiro semestre o quê? Nós teremos pessoas idosas, pessoas com comorbidades, profissionais que trabalham na saúde, profissionais que trabalham na educação, possivelmente vão ser incluídos no decreto do governo, e crianças. Né? O resto da população que talvez aí tenha mais concentração economicamente ativa de trabalho, vai ser possivelmente no segundo semestre. Então, o investidor ainda vai continuar buscando tijolo, concreto,
coisas sólidas, né? Não solos, né? Não fazendo propaganda do meu cliente, né? Sólidas, solos. Tá o chefe, tá a esposa do chefe aí, um abraço para o Davi, um abraço para a Marga, porque efetivamente o Brasil, como eu disse lá em julho também, apenas recapitulando, nós temos invariavelmente um déficit habitacional, nós temos ainda uma construção civil em termos de negócio se estruturando mais, então alguns players ainda pouco preparados nas praças e aí com problemas de caixa, e esses problemas de caixa às vezes limitam a sua participação, e com isso nós temos então aqueles players que estão mais preparados, que conseguem ofertar ao mercado produtos mais diferenciados, que conseguem ofertar ao mercado iniciativas para investidores, para consumidor final, para a sua base. Eu sempre costumo dizer nas nossas reuniões, e o Davi pode confirmar, quando a gente constrói empreendimento hoje, durante muito tempo se pensou o quê? Se pensou no usuário final. Como é que a pessoa que vai morar vai aceitar aquele imóvel? Hoje, quando nós incorporamos, quando nós propomos uma construção do imóvel, o que nós temos que levar em consideração? O usuário final, que é o target. Eu quero um edifício que seja voltado para a terceira idade, com acessibilidade, com piso climatizado, tudo aquilo que a gente está vendo que cada vez mais vai ser valorizado. Mas eu também tenho que fazer uma análise para o meu investidor. É óbvio que eu tenho que fazer uma análise, porque boa parte da compra vai ser feita por um investidor e o investidor vai colocar à disposição no mercado ou para alugar ou para revender. E eu também tenho que fazer... Né? Tem que ser um imóvel que tem que ter liquidez. Tem que ter liquidez. Ainda mais depois desse processo tão rápido de mudança, né? As pessoas têm pensado mais em mudar de lugar, mudar de cidade, se adaptar a morar em lugares diferentes. Então, quanto mais liquidez tiver o imóvel e mais experiência o imóvel puder trazer, propiciar para esse cliente, né? Sempre vai ser um bom investimento, independente se for para moradia ou não, né? Exatamente. Perfeito. E uma outra questão que eu acho que aí, não puxando o braço para o nosso assado, né? O chefe está comentando, mas eu acho que a gente faz muito bem, que é uma consulta com a nossa base de apoio. Os nossos parceiros, os corretores, que são fundamentais no processo. O corretor vive a lógica do contato mais direto com o consumidor final. Então, a Stephanie pode olhar e dizer assim, essa posição solar não é tão boa para o quarto, por exemplo, né? Pode ir lá na etapa inicial de projeto. E assim por diante, né? Então, as imobiliárias parceiras, né? O próprio corretor, como sendo um grande parceiro, ele tem que ter uma visualização, ele tem que ter uma dimensão desse projeto, e ele é um dos stakeholders hoje, quando a gente fala em partes interessadas, que tem que ser ouvido nesse processo. Então, a gente vai caminhar cada vez mais para a cocriação dos empreendimentos. Nós entendemos que queremos cocriar com o nosso consumidor final, cocriar com o nosso investidor e cocriar com os nossos parceiros, que são parceiros fundamentais, não somente na etapa de concepção do projeto, de execução do projeto, de entrega do projeto. Todas essas etapas são importantes, né? Durante muito tempo a construção civil, eu posso falar de cátedra, né? Meu pai tinha construtora, chegou a ter 300 funcionários na região central do estado, de Santa Maria, né, Claudinha? Então já tá na veia, então, essa... tá na veia. Então, eu brinco sempre com o Davi, eu disse, olha, é uma coisa que para mim é muito aquele gosto da infância, né? Aquele sentimento da infância, porque meu pai empreendeu durante a vida toda profissional dele na construção civil. E o que a gente percebe? Aquele formato diferente de fazer, bom, eu vou lá, me reúno com a minha equipe de projeto, desenvolvo o projeto, vou lá, faço a permuta ou compro o terreno, vou lá, empreendo, digo, bom, aí eu vou vendo lá os meus diferentes momentos, né? As minhas tabelas de vendas e tal, vou chamando a minha equipe. Não pode mais ser assim. Sim, quantos quartos são, qual é o custo, só isso não funciona mais. Não funciona mais. Então a gente tem que ter uma expertise e um olhar diferenciado com relação a toda essa concepção. E isso só tende a aumentar. E tende a aumentar não somente no sentido de valorar esses diferentes stakeholders, porque agora a gente já está, por exemplo, esse espaço aqui é um exemplo disso, a gente já está muito mais tranquilo com relação a fazer esse tipo de iniciativa. Que antes eu tinha que chamar as meninas, então, lá nas solos, apresentar o projeto, ver o que achavam. Hoje em dia a gente marca um meeting, a gente faz uma call, né? A gente chama o pessoal ali que está interessado, a gente apresenta uma ideia do terreno, passa na frente, o que vocês acham do empreendimento assim, 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 assim aqui, vocês acham que teria viabilidade, seria interessante, é uma necessidade para a região, tudo isso é importante. O outro ponto que eu digo sempre, que vai precisar qualificar os players desse mercado, é no que se refere a entender melhor a dinâmica do bairro, a entender melhor a dinâmica das pessoas que vivem naquele bairro.
Isso é ponto fundamental hoje. Não há como fugir disso. Então, por exemplo, nós temos que contar praticamente um storytelling do que está se passando ali. Porque a pessoa, ela compra uma história da onde ela vai morar. Ponto. Ela compra uma história da onde ela vai comprar. O que a pandemia de julho para cá me trouxe também dentro de uma análise geral e também dentro do nosso mercado aqui? A pandemia me forçou o seguinte, olha, eu tenho que estar muito confortável com a minha casa, né? Minha mãe sempre me disse isso. Minha casa, meu filho, tua casa, meu filho, é a tua fortaleza. Se não está bem em casa, não pode estar bem em lugar nenhum. E esse sentimento se valorou. Se valorou. Então, quando eu falo, por exemplo, em venda, uma coisa que tem que ficar muito bem demarcado para os corretores que estão com a gente hoje e que depois vão acessar isso é entendam realmente a necessidade, entendam realmente o que aquele consumidor final, aquela família, aquele casal, aquela mulher, aquele homem valoriza num imóvel e como que ele vai querer contar a sua história naquele imóvel. Por isso é importante juntar fragmentos como a vizinhança, como a história do bairro, como o verde que tem o bairro, como as vias de acesso ao bairro, quanto tempo ele demora para sair da cidade, quanto tempo ele demora para chegar, quantos minutos ele está de uma farmácia, quantos minutos ele está de uma padaria, de um supermercado e assim por diante. Porque isso tudo vai fazer parte da história dele no imóvel. E dentro deste sentido, o que a gente pôde perceber também, e que é uma coisa que a gente tem discutido muito lá na Solos, desde sempre que a gente começou esse ano agora. Não que deixou de se ter uma predisposição por tudo aquilo que nós sabíamos com relação aos apartamentos. Mas nós tivemos uma supervalorização no sentido assim, eu quero uma casa. Sim. Eu moro num ótimo apartamento. Eu gosto muito da minha casa, essa que vocês estão vendo aqui. Apartamento muito aconchegante, eu gosto muito da minha casa, faz 6 anos que eu moro aqui. Mas eu digo para vocês, eu tô assim, ó, num Costa, eu vou no... Não, se eu morasse em Caxias, por exemplo, o Monte Rei, não fui nos outros, não estou fazendo propaganda do Monte Rei, mas aquele condomínio tem tudo. Tem tudo. Tem, aumentou. É uma coisa... Até trazendo um dado também, completando essa tua opinião, a gente tem um aumento bem significativo de famílias buscando casas em condomínios fechados. Né? Exatamente. E a gente tem esses produtos aqui que atendem de uma forma ou de outra, voltando na questão do perfil que tu está comentando, né? O Monte Rei, no caso, ele fica em um ponto da cidade, mas a gente também tem outros pontos da cidade que agradam outros perfis de clientes. Então, tem aumentado bastante essa busca, né? Tanto essa busca da casa no condomínio fechado, devido ao fato da segurança e infraestrutura, né? Então, até então... deixa os filhos ali, vão trabalhar tranquilamente, né? Deixa a família com segurança. Quanto também a gente nota muito a procura pelo quarto dormitório. Muito. Com certeza. Então, isso, o comentário que tu fizeste ali sobre nos questionar como profissionais, faz toda a diferença, porque a gente está na linha de frente. E a gente nota, isso é uma ferida uma ferida aberta das pessoas. E a busca pelo quarto dormitório, a busca pelo escritório, mas não um escritório que foi enjambrado numa pecinha. As pessoas querem de fato projetado. Um projeto, um espaço com janela que seja também confortável, porque vai ser o espaço que ela vai ficar ali trabalhando. Então isso também a gente tem sentido bastante nos últimos meses, essa busca e essa dor do nosso cliente. Claro, então assim, ó, além de tudo isso que vocês falaram, outros fatores que nos levam a pensar nesse intuito do consumidor por começar a colocar no seu radar o que talvez antes ele não colocasse, demorar numa casa, né? Bom, antes talvez o condomínio fosse um pouco mais longe, eu ia perder tempo em deslocamento. Muitos dos trabalhos são home office e muitas empresas já anunciaram que talvez continue home office ou fique part-time, né? O cara fica parte home office, parte vai lá na empresa 1, 2, 3 vezes por semana, faz algumas reuniões pontuais e tal, e segue. Um outro ponto que a gente fala muito, eu falei em julho, é a questão do mercado pet. O mercado pet é um mercado de 20 bilhões de reais no Brasil. E um dos pontos do apartamento com relação ao mercado pet é, mas o meu pet vai ficar sozinho num apartamento. Bom, se eu trabalho em casa e tenho um pátio na casa, o pet fica muito mais fácil de entrar na minha vida, né? Óbvio. Então, isso é outro ponto positivo. Um outro ponto é com relação às partes comuns do condomínio, né?
a parte da quadra, a parte de um espaço de caminhada e tal, que está congregado tudo dentro do mesmo lugar ali e que nesses momentos, obviamente, que vai facilitar. Então, eu tenho visto muito isso, tanto de dados, de pesquisas, trocando nas reuniões do conselho, o quanto este mercado vem sinalizando um forte crescimento. Um forte crescimento. É que Até pelo fato que nós... essa questão que tu estava comentando das estruturas, né? Da estrutura toda que o empreendimento oferta, ela vem de encontro à valorização da qualidade de vida, das pessoas mudarem o pensamento de que um condomínio é um valor muito alto, né? Então, se pensa mais no tempo que se fica em casa, que os filhos ficam em casa, ainda mais a gente não tem uma perspectiva de quando esse período vai se findar, né? Então, essa mudança também ocorreu nesse período curto que a gente conversou também. Sem sombra de dúvidas. E aí um outro ponto que fica para nós, que eu mencionei em julho, né, fazendo esse link julho com agora, é a questão que nós empurramos efetivamente para o processo de digitalização a última geração que faltava, né, que é o pessoal baby boomer e ali um resquício do pessoal do início da geração X, que era um pessoal então mais reticente, que não comprava, que não pedia, que não chamava aplicativo de mobilidade, essas coisas todas. Essa geração entrou. Então, por exemplo, hoje eu volto para perguntar para vocês qual é o empreendimento que vocês começam a trabalhar, independente da praça que vocês atuam, que eu sei que não é necessariamente só Caxias, que o empreendedor lá, o incorporador, o consultor diz assim, olha, nesse empreendimento aqui a gente vai entregar para cada um que morar, no final do empreendimento, um aplicativo do prédio. Um aplicativo para facilitar a comunicação interna, para facilitar o horário de recolhimento do lixo, para facilitar, por exemplo, aquilo que eu disse em julho, olha, nós vamos ter um espaço aqui compartilhado, melhor definido para a asepsia das entregas, né? Hoje a gente não tem isso. A Stephanie mencionou, olha, a gente começou a olhar o quarto, né, o quarto cômodo, como já projetado para escritório. Aqui atrás, por exemplo, é um escritório que era um quarto. Foi adaptado, né, obviamente. Então, assim, a gente não tem ainda um espaço para entrega no qual a pessoa possa descer totalmente higienizado, possa higienizar a sua entrega ali que veio, higienizar e levar para o seu apartamento mais tranquilo. Não, não tem. Isso é uma coisa que vai começar a entrar. Assim como o aplicativo que pode ser colocado ali com os parceiros do bairro, como, por exemplo, a padaria, o supermercado, o mini mercado, com indicação, ó, tu tá tantos minutos e tal. Nós não temos ainda. Isso vai entrar. E com certeza será diferencial para a aquisição de um novo imóvel. Com certeza absoluta. Uma coisa que eu vejo é que durante muito tempo no mercado imobiliário a gente ficou muito fixo com relação assim, eu compro um seminovo e reformo ele porque o seminovo tem uma área maior, né? Aquelas máximas do mercado imobiliário, né? Dependência empregada é uma coisa que não existe mais, e realmente não existe mais, né? Os móveis de gramado, olha, então tem um roupeiro com 6 portas. Cara, hoje os empreendimentos têm um espaço muito delimitado, então a gente tem que fazer tudo projetado. O que vai acontecer também agora nesse cenário, tanto com a questão do crédito mais competitivo, como com relação a essas mudanças todas que eu estou vendo, é também uma valorização do novo. Podem escrever isso aí. O novo, por quê? Porque ele vai arrancar na frente com relação a essas questões que vão ser tão importantes. Um espaço para asepsia, uma questão talvez um olhar mais refinado com relação à acessibilidade para a pessoa idosa que for morar no prédio. Essa questão, por exemplo, de um aplicativo para uma melhor comunicação, uma questão de captação da chuva, uma questão de energia solar, uma questão de reutilização da água. Todos esses pontos que a gente hoje fala em green building, a gente vai começar a ver bem mais capilarizado em empreendimentos, não com essa proposta efetivamente de green build. Não, a gente vai começar a ver isso com mais intensidade. E o consumidor vai, por sua vez, avaliar isso melhor. E quando ele olhar no seminovo, ele não vai ter. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o novo. Então, além da questão das casas que está aquecendo, vai ter uma questão de aquecimento também do novo. Nesse sentido, né, quero também deixar depois vocês perguntarem, mas nesse sentido é ponto fundamental, que a gente falou pouco em julho, mas que eu quero mencionar agora, para 2021, que os empreendimentos comerciais, eles têm que praticamente fazer um Extreme Makeover, ou seja, uma reconstrução total, aquele programa, né, que tem no canal Discovery. Extreme Makeover. Discovery. Por quê? Porque as empresas estão questionando muito as suas sedes físicas com todo esse contexto, né? Então, assim, reduziram os seus quadros, botaram parte do corpo de trabalhadores em casa, já em home office permanente,
Ou seja, houve um rearranjo. Como que nós vamos otimizar essas estruturas de uma melhor maneira para que elas estejam melhores disponíveis ao mercado? Como que eu vou fazer, por exemplo, o processo de venda de uma loja comercial, de um ponto comercial, de um consultório, usando os mesmos argumentos depois de tudo isso que a gente passou em 2020? Não posso. Não. Agora, eu, corretor, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um speech, um discurso diferente. Eu, incorporador, é o que a gente bate sempre lá, eu, incorporador, eu tenho que ter um olhar diferente agora. Isso me impactou e me impactou muito. E eu tenho que levar em consideração, não somente no projeto, não somente na execução, não somente na entrega, mas na forma como me relaciono e na forma como eu avalio essas diferentes relações que eu tenho ao meu entorno. É porque os ambientes de trabalho também, eles já estão mais tecnológicos, né? A gente até, acho que tu publicou no teu feed, né, até a questão a questão do emprego, né, no Brasil, como aumentou, que isso lá atrás, em julho, a gente estava um pouco receoso, pensando como que seria a situação do Brasil na questão do emprego, e a gente só vê dados bem positivos, né? Exatamente. Tanto é que estimava-se, como é que vai ser o crescimento, né, pós-pandemia, em L, em U ou em V. E nós estamos em V, né? Terceiro trimestre, 7,7. Rio Grande do Sul bateu o recorde de contratação, né? Praticamente nós voltamos ao mesmo patamar antes. E então, assim, eu fico feliz e eu quero dizer para o pessoal a minha posição, e vocês podem dizer que talvez não e tal, mas, assim, eu acho que eu tenho uma certa condição de fazer isso porque as minhas indicações em julho, elas se concretizaram. Então, eu vou fazer algumas outras. Tem que brincar, Profecias. Falar para o pessoal que está aí, que a gente brincou um pouquinho contigo, né? Que a gente disse que as profecias do Jonas se concretizaram e que a gente quer as previsões para 2021, né? Agora tu tem comentado muita coisa, né? Mas a ideia era essa. Não, assim, ó, essa questão, isso eu estou assumindo e daqui a pouco eu posso me equivocar nessa minha segunda onda de previsões, né? Assim, lockdown não vai ter. Não vai ter. Isso não vai ter. O Brasil não vai ter segunda onda porque o Brasil não saiu da primeira onda, entendeu? Então, assim, isso é um ponto que é negativo. Olha, é circunstancial, é da nossa realidade. Então, nós não podemos pensar assim, olha, vamos trabalhar o que dá essa semana, que pode ser que semana que vem feche. Nós teremos algumas questões pontuais que vão sofrer um pouco mais de ingerência por parte de governantes locais. Mas, sob o ponto de vista, assim, Caxias do Sul, vai mudar o prefeito tem a mesma orientação do governador, mas Caxias do Sul é uma cidade que enfrentou bem, eu diria, enfrentou bem esse momento da pandemia. E então eu acho que a gente atravessa isso não somente em Caxias, mas em Brasil, de uma maneira diferente agora. Então, assim, o cenário a gente continua trabalhando. Alguns setores vão ser mais impactados, obviamente, né? O setor de entretenimento, como eu já tinha dito antes, o setor de turismo, né? Eu tenho aqui no meu prédio grandes amigos aqui, um casal, que foi para Cancún agora, final de novembro, início de dezembro, e eles tiveram dificuldade para voltar, porque lá no México também está essa questão abre e fecha, alguns voos foram cancelados e a volta teve problema. Lá andando, alguns pontos turísticos também, mas via de regra conseguiram fazer tudo. A única questão foi só que ao invés de voltar no dia, sei lá, era dia 9, dia 4, voltaram no dia 6. Mas ok, pagaram o hotel, tudo certo. Então, assim, a gente vai ter essa questão positiva. Sob o ponto de vista de crescimento, o que está se prevendo aí, o Brasil, ele botou muito dinheiro no mercado, agora não vai ter dinheiro em 2021. Não. O Brasil continua crescendo. O Brasil continua crescendo e com um fator positivo. Nós estamos entrando num ciclo de baixa do câmbio. Não sabemos onde isso vai dar. E não sabemos o porquê isso está acontecendo. Se é efetivamente um efeito da reação do Brasil e, consequentemente, do investidor estrangeiro ficar mais otimista com relação ao Brasil, ou se efetivamente é um ciclo que o dólar começa a mostrar de cansaço. Porque o dólar ele vem empurrado num ciclo positivo de crescimento e isso fez com que a moeda se valorizasse frente a todas as moedas do mundo. No caso brasileiro, por questões internas nossas, ela se valorizou mais frente ao real. Então, a gente possivelmente vai cair num ciclo aí de começar a dar uma baixada no dólar. Isso, para o investidor brasileiro aqui interno, possivelmente vai ser melhor. Nós vamos ter uma condição melhor dele pegar e investir no mercado imobiliário. Possivelmente, tá? Então, assim, isso é uma outra sinalização muito positiva. A questão da taxa de juros, pessoal, invariavelmente, ela vai subir. O grande desafio do governo, que eu tinha dito em julho, era controlar a inflação. Como é que eu controlo a inflação? Eu controlo a inflação aumentando a taxa de juros. Então, deixando um pouco mais caro o preço médio da contratação de crédito no mercado para tudo. Exemplo,
Se você quer fazer a compra do seu mercado, isso não foi combinado com as gurias, né? Do seu imóvel, seja casa, seja apartamento, seja comercial, eu vou dizer o que eu disse em julho. Compre agora, porque essa taxa de 2%, eu não sei se nós aqui, né, as meninas são bem mais novas do que eu, né? Mas se nós aqui estaremos ainda para ver uma taxa voltar ao patamar de 2%, como está agora. Porque, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 40 anos, a taxa média Selic no Brasil foi acima de 2 dígitos. Foi 13,25%. 13,25%. Não é Ou um seja, combinado, são dados, né, Jonas? são dados. Ou seja, é muito alta. Então, assim, esse financiamento que os bancos, né, Stephanie, a gente estava falando também no nosso meeting inicial, 6,99, que, cara, isso é surreal. Aproveita, embarca. Eu não estou fazendo propaganda para as gurias. Embarca porque é uma chance única, entendeu? É uma chance única. Então, assim, isso tende a subir. Então, vai virar o ano. Nós teremos aí, então, um novo momento com relação à questão da suba dos preços. Vocês estão vendo que a inflação está apertando. Vocês estão vendo agora, a inflação chegou em novembro a 0,89. 0,89 num ano, no agregado de 12 meses, que está previsto para 4,2. Imagina, continha de padeiro, né? 0,89, se eu reprisasse nos 12 meses, daria 11%. No mês. Por que aconteceu isso? Questão seca lá para cima, questão vão precisar botar a bandeira tarifária da energia vermelha, e isso faz com que suba o custo da energia elétrica, e isso incide muito fortemente na inflação. Muito fortemente na inflação. Né? A gente estava comentando que o INCC também está. Também. Exatamente. E justamente pela a falta da matéria-prima, tem sido o grande fator, né? Então, isso. O aumento, né? O aumento dos insumos, né? Então, até a questão do momento, não é só a questão das taxas, né? A questão dos aumentos, que não é porque vai aumentar do nada, porque realmente está mais caro para construir e o mercado tem como absorver, vai aumentar os valores, e a tendência é que essa janela se feche dos valores ainda estarem defasados, né? Já virou o ano, a gente já sabe que o aumento vai ser bem significativo. Então, realmente, a hora é a melhor, o melhor momento é agora. E assim, são dois fatores principais para essa avaliação. O primeiro deles é a questão da taxa Selic, e o segundo é o quê? Não tem como tirar do radar que muitas pessoas estão me ouvindo aí? Sim. Não, tá. Bem como alguns incorporadores, alguns construtores também no primeiro momento, né, fechou aquela época lá no primeiro semestre, né, a questão, vai ter vacina, não vai ter vacina, quando vem vacina, etc. Também começaram a dar uma queimada ali nas suas tabelas e começaram a botar os imóveis num preço mais competitivo. A questão agora, para as empresas como um todo, é reforço de caixa. Então, quem tem uma margem um pouco melhor vai continuar colocando, no caso do nosso setor, vai continuar colocando imóveis para negócio num preço competitivo. Então, assim, tu tem dois fatores unificados, que é o quê? A taxa básica de juros, o crédito para te contratar esse valor para comprar, e o cara fazendo uma possibilidade de bom negócio contigo. Então, tem que aproveitar isso. Depois que o mercado começar a se erguer, que nós tivermos uma previsibilidade, o cara vai fazer o quê? Vai pegar a tabela dele e dizer, não, agora sobe. Sobe o preço. E ainda subiu a taxa, porque a taxa básica de juros tende a subir, o INCC tende a subir, essa coisa toda. Então, assim, nós temos que aproveitar esse momento. Esse momento é ímpar e é único. Nós vamos ter mais contratação, e eu acho que a gente entra 21 com um grande desafio, que é o quê? Nós poderemos ter efetivamente uma retomada da nossa indústria nacional. E isso vai ser muito positivo. Muito positivo. Por quê? Porque o mundo percebeu que não pode ser tão dependente da China. A China é um grande player, fabricante, e fornece para mais de 140 países do mundo como sendo o principal parceiro comercial. O que a gente acabou fazendo nos últimos 20 anos? Apagando muito a nossa indústria nacional e dizendo o seguinte, não vale a pena, traz da China. Né? Por exemplo, no nosso setor, piso, revestimentos, componentes de louças para banheiro, metais, não vale a pena, traz da China. Eis o preço a pagar. Fecha os mercados, o que acontece? Não traz. Ou o marítimo que demorava um container 3 meses para chegar, chega em 5, chega em 6. E aí, como é que faz? Está faltando produto. Vocês viram? Tá sinalizado que vai faltar cerveja. Vai faltar cerveja nas festas de final de ano. Sim. Então, assim, tem que levar em consideração isso. É um momento histórico para retomar a confiança, não somente no nosso mercado, mas a confiança do brasileiro, que efetivamente a gente vai ter, no ano de 2021, um processo de retomada.
tem que se ter cuidado com relação à inflação. Isso é fato. Isso é fato. Perdão, é que eu me empolgo, né? Acho que Tem que se ter... acho que tu ficou pensando na cerveja, hein? Eu fiquei pensando na cerveja. Elas não me mandaram um kit de cerveja, achei que vinha um kit para eu tomar, né? Ou um vinhozinho. Mas, assim, porque está faltando na indústria. Está faltando na indústria. Então, assim, hoje o empresário de qualquer segmento, ele tem que estar de olho muito profícuo na cadeia dele. Por que na cadeia dele? Porque ele tem que saber se o cara que fabrica vai ter para entregar para ele, se vai entregar no prazo, porque isso compromete. O chefe está aí, ele vai ter essa consciência, porque a gente debate muito isso. Nós sabemos que na construção civil, para vocês, para nós, para toda a cadeia envolvida, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo eu demorar para entregar meu prédio, eu corto a minha margem, o meu corretor já fica cansado de tentar vender aquilo para mim, os meus parceiros de negócio também já começam a cansar, o cara que foi morar já começa a desconfiar, opa, não está vindo mais gente, não sei o quê. É ruim para todo mundo. Então, assim, tem que ter um alinhamento da cadeia. Realmente é bem importante. Muito importante. Perde-se a confiança, né? Perde-se a confiança e eu digo para vocês, talvez poucos segmentos isso seja tão importante. Tempo é dinheiro. Então, assim, diz que faz em 36, te esforça para entregar até em 34. Exato. Vai ser melhor para todo mundo. Mas entregou nos 36, maravilha. Exato. Claro que nós sabemos que tem a lei que protege até um ano, que nós temos a questão por causa das intempéries, né? A gente não domina essa questão, mas agora isso é importante. E eu digo sempre, pessoal, o Brasil é um país, eu vou dar alguns números, são 212 milhões de consumidores. 212 milhões de habitantes. São 165 milhões de população economicamente ativa, que trabalha formal ou informalmente. Sugestão: uma empresa de crédito imobiliário para trabalhadores informais. Isso não existe. Não, me dá a tua carta, me dá o teu, como é que é, o contra-cheque, me dá o teu imposto de renda, me dá o teu imposto de renda. Cara, faz uma média do cara, dos ganhos, ser um profissional liberal. A gente teve a reforma trabalhista em 2017 que alavancou essa questão do trabalho mais informal ou da PJ. Então, assim, isso tem um espaço muito grande para trabalhar. E, além disso, nós somos um país com 145 milhões de pessoas que mexem na internet, só para vocês terem uma ideia. É um país com 10 milhões de empresas. Nós temos no Brasil só 3 mil empresas que faturam acima de 500 milhões por ano. Só 3 mil empresas. Nós temos uma bolsa de valores, a B3, a Bovespa, que não tem 500 empresas. Que fazem day trade diário na bolsa, não chega a 150 empresas. 30% das empresas, 30% da Bolsa do Brasil são bancos. 30%. Então percebam o mercado que nós temos para alavancar e para desenvolver. Se vocês pegarem hoje, né, e chamarem um cara do mercado de ações, por mais que o cara vai tentar puxar para o lado dele, não investe em imóveis, investe em ações. Eu faço um desafio, pergunto para ele assim, não, me fala mesmo, sem puxar o braço para o assado. Qual é o investimento que tu mais aconselharia se tu não estivesse falando com corretoras? O cara vai ter que dizer o seguinte, fundos imobiliários. Sim, exatamente. Fundos imobiliários, entendeu? Por quê? Porque é o menos volátil. Então, tu compõe a tua carteira com fundos imobiliários. Então, assim, nós temos... que estava falando no início, né? A palavra que você usou no início, né? Vem de encontro a isso, né? É o que tem de mais concreto, né? Então, nós temos aí um período muito grande para desenvolver. Claro, eu sempre sou muito transparente no que eu falo e nas posições aí que eu assumo, né? Se eu estivesse fazendo uma live com 2 professoras do ensino superior no Brasil, eu ia dizer, olha, o último que sair apaga a luz, né? Porque, assim, esse governo não tem nenhuma prerrogativa com relação ao ensino, não é prioridade para ele. Então, se vocês estão vendo todo o corte orçamentário, a primeira tesoura que ele passa é na educação. Não é a prioridade. A segunda tesoura que ele passa é na saúde, não é a prioridade. A prioridade deste governo, a figura central deste governo é o econômico. Tanto é que o super-ministro, tinham dito que o Moro era o super-ministro, né? O Moro caiu e quem não cai é o Paulo Guedes, porque quem dá as cartas na economia é o Paulo Guedes. E o que o Paulo Guedes está fazendo? O Paulo Guedes está reforçando a retomada que ninguém fala e que eu tenho falado sistematicamente. O Paulo Guedes está reforçando a retomada do investimento aonde? Ele está retomando o investimento nas empresas. Porque o que acontece? O lucro líquido médio das empresas no Brasil é 8%. Olha como a construção civil é melhor. Em média, o nosso lucro bruto numa operação da construção civil, na média, continha de padeiro, ele vai girar em 25%, 27%. Ponto. Outra coisa,
O investidor brasileiro, o empresário brasileiro, na verdade, ele se divide ao longo da sua carreira em dois. O que ele faz? Ele tem a operação dele e ele é um investidor. Por quê? Porque o Brasil é um país rentista. Na época da Dilma, a taxa Selic chegou em 14,75. 14,75. Aí faça uma continha comigo rapidinho aqui. 14,75, o que acontecia? Tu chegava no banco e dizia assim, eu tenho R$1 milhão. O gerente te pagava 2% líquido, sem imposto de renda ao mês. 2% líquido vai dar conta de juros simples, 24% ao ano. Bota juro composto, vai dar 50%. Ou seja, ele botou um, tirou R$1,5 milhão. Sendo que o lucro líquido médio nas empresas é 8%. Então, tu imagina, eu vou contratar pessoas, correr o risco trabalhista, eu vou ampliar minha fábrica, correr o risco das intempéries climáticas, agora a questão da pandemia, eu vou importar uma máquina nova para aumentar minha produção, sendo que eu vou tentar atingir 8%, 10% da lucratividade, sendo que no sistema financeiro eu ganho 50% sem esforço. Sim. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse cara não pode mais, o rentista não pode mais, porque hoje a poupança está negativa, o CDB está negativo. Está negativo. Se o cara vai hoje para a construção civil, por exemplo, ele consegue minimamente numa SCP, que é um formato que geralmente se investe os investidores, ele vai conseguir 1%, 1,5% até numa SCP frente ao investimento que ele faz para o empreendimento imobiliário. Não tem como competir. Não tem como competir. Então, assim, o Paulo Guedes apostou nisso e essa retomada em V é muito por isso. Por causa que o especulador financeiro, que é todo empreendedor brasileiro, todo cara que tem uma sobra de caixa, seja na sua física ou na sua jurídica, ele especula no sistema financeiro. Agora ele vai ter que fazer sim, ele vai ter que fazer o investimento ser um pouco mais diverso, por assim dizer. E não simplesmente numa poupancinha, num CDB. Ele vai ter que buscar ações, ele vai ter que buscar fundo imobiliário, vai ter que buscar investimentos imobiliários e assim por diante. Um outro ponto que o Márcio, que por sinal meu ex-aluno é corretor, está mencionando aqui, é o seguinte: o Brasil, neste governo, como eu disse, educação não é prioridade, saúde não é prioridade, mas infraestrutura é prioridade. Então, assim, o ministro Tarcísio de Freitas, ele vai investir muito em obras. Por quê? Porque obras eu atraio investimento estrangeiro, porque obras eu contrato mão de obra, porque obras eu acelero parcerias público-privadas, ou seja, tem uma série de fatores que se aquecem economicamente falando com relação a investimento. Então isso vai acontecer. Só para vocês terem uma ideia, a China quer fazer uma ferrovia no Brasil. Aí o Márcio também mencionou a questão da diversidade dos modais de transporte, que o Brasil é um país continental, né? O Brasil é um país de proporções continentais, são 26 mais um, né? São 26 países mais um, Distrito Federal, dentro de um país. É isso que é o Brasil. Então, assim, nós temos dilemas logísticos para vencer. A China quer fazer uma ferrovia ligando Cuiabá até Lima, no Peru. Vocês devem estar pensando assim, Cuiabá, Lima? Para começar a explicar, para depois passar a palavra para vocês, porque se tiver pergunta aí, faço. É mais caro eu levar hoje uma safra de soja de Cuiabá até o Porto de Santos, que do Porto de Santos ao Porto de Tóquio, dado o custo logístico rodoviário do Brasil. Então, o que os chineses querem fazer? Querem mandar isso até Lima, por quê? Porque eles sabem que os Estados Unidos dominam o Atlântico. E eles querem fazer o quê? Eles querem fazer o escoamento da produção pelo Pacífico. Então, isso é uma questão sensacional, né? Sensacional. O Brasil, pessoal, eu sempre disse, o Brasil, as pessoas não conseguem entender isso, e eu vou deixar muito claro. Não fiquem com esse pessimismo, com essa síndrome que o brasileiro tem derrotado, cara. O Brasil é um país riquíssimo. O investidor nunca vai perder. Olha, se ele não perdeu com Lava Jato, com mensalão, com petrolão, meus queridos, não tem como. O Brasil, ele precisa fazer uma coisa. Ele precisa fazer as reformas. Essas reformas têm que priorizar alguns segmentos da sociedade. Vocês viram agora, a partir de 1º de janeiro, isenta pistola e metralhadora para ser importada do Brasil. Então, as que vierem importada, elas vão ter o seu imposto isentado. Com certeza, vocês olham amanhã na Bolsa, as ações da Taurus vai cair. Porque governo é assim, ele prioriza um ponto e ele desfavorece o outro, sempre. Só que tem um que ele não consegue fazer isso, que está acima, que flutua. Esse segmento se chama construção civil. Então, estamos trabalhando no segundo melhor mercado do mundo. O melhor mercado do mundo e tem tudo, como o Márcio está dizendo, somos autossustentáveis em tudo e nós não direcionamos a nossa matriz para uma coisa só. Quer ver uma coisa? O que vai demorar mais para sair dessa pandemia, que originou uma crise, é a Europa. Por quê? Porque a Europa é prestação de serviço, cara. Tu vai para a Europa para passear. A Europa tem cada vez uma taxa de natalidade menor,
não tem mercado consumidor interno, está tendo que aceitar imigrantes para trabalhar no seu mercado e está tendo que fazer o quê? Uma reinvenção total. Esse é o continente que vai demorar mais para sair. Países... Na internet se fala muito num sentido até de brincadeira que o brasileiro tem que ser estudado, né? E realmente tem que ser estudado pela questão da rapidez da reinvenção. E tudo que tu tem falado hoje aqui para nós, eu me remeto muito ao início das lives e ao nosso comportamento, e mesmo a gente se sentindo insegura em como o mercado ia se comportar, a gente sempre teve esse otimismo muito forte. E até antes da live a gente até estava comentando que o nosso sentimento assim era de gratidão e dever cumprido por ter se aproximado de pessoas assim como tu e como os outros convidados que estiveram nas nossas lives, né? Para nos colocar no caminho que nos levasse a continuar buscando soluções para os clientes que a gente atende ou quem depois acessa e queira nos conhecer, porque o intuito era esse e a gente está com o tempo assim meio esgotado, tá? Para variar, né? Não, deixa eu só fazer um adendo aí, né, Claudia? A gente tem na Solos, vocês sabem, obviamente, vocês participam, a nossa maratona com a nossa equipe, né? Então a gente tem todo um trabalho, um cuidado, um carinho com a nossa equipe de vendas. E eu me sinto meio pai dessa iniciativa de vocês, porque lá naquela palestra de março, que vocês lembram, né? Eu disse, cara, o corretor ele tem que sair da sua zona de conforto, né? Não é mais pegar ali os prospects que ele tem, com o perfil que ele acha que deve abordar e começar a trabalhar o cara, ou mandar um WhatsApp, e aí, vamos visitar, e aí, o que achou, e aí, a tua esposa gostou, o teu esposo gostou, e aí, quando é que tu vai querer visitar de novo, o que falta, tu tem financiamento, cara, isso é blasé, isso aí a gente sabe fazer, já está sabido, já está entendido, já está incorporado. E eu disse, vocês têm que ampliar esses horizontes. Isso é um canal de ampliação. Por quê? Porque nós temos que ser artífices de divulgação de informação. Isso aqui é informação. Isso aqui não tem um propósito comercial direto. Ninguém está aqui esperando vender um imóvel. A gente está fazendo o quê? A gente está conversando e elucidando o que há de possibilidades nesse mercado, especialmente para o nosso. Então, vocês hoje são polos de informação para o consumidor tomar a sua decisão. Vocês têm que ser o quê? Polos de informação, informação pontual, informação direta, informação assertiva para ele tomar a decisão. E não simplesmente, olha, apareceu interessado. Viu o número aí, ligou para a imobiliária, quem é que está o ponto aí agora? O ponto é tal, atende lá, Claudinha. Não, acho que não. E essa fala a gente utilizou bastante nos nossos discursos aqui, que foi a questão do conhecimento mesmo, de compartilhar o conhecimento e não só as informações, né? Exatamente, exatamente. E o que eu falava para vocês? Como a gente trabalha, eu disse, olha, pensem no seguinte, cadeia. O que é a cadeia do corretor? Né? O que é a cadeia do corretor? Eu quero dar uma olhada nos comentários para ver se a gente consegue tá bom. Uma coisa, tá? O que é a cadeia do corretor? A cadeia do corretor é a imobiliária, é o incorporador, é o dono da construtora, é a entidade de classe daqui a pouco, é o pessoal do grupo de traumatologia que está pensando em montar uma clínica, é o cara do seguro, é o cara do imobiliário, é o cara do financiamento imobiliário, é o cara do mercado de esse consórcio, né? Então, isso tudo faz parte do ecossistema do mercado imobiliário. A gente está falando muito em ecossistema de inovação, parques tecnológicos, startups, incubadoras, essa coisa que eu navego bastante. Mas, cara, todo profissional liberal hoje está orbitando num ecossistema. Se tu não trabalha com startup, spin-off, com inovação, o ecossistema de inovação é só para te botar no teu discurso para conversa de boteco. Nós estamos no ecossistema do mercado imobiliário. E se eu quero dizer que eu estou no ecossistema do mercado imobiliário, eu não posso pensar assim, bom, eu vendo imóveis. Não! Eu me relaciono com o pessoal do consórcio, eu me relaciono com o pessoal do sistema financeiro, daqui a pouco eu vou conhecer o pessoal que é investidor, daqui a pouco eu vou conhecer mais incorporadores, mais construtores, mais imobiliários, ou seja, eu tenho que estar dentro dessa cadeia muito bem antenado em tudo que está se passando. E as mudanças são assim, ó, rápidas, muito rápidas. Exatamente. Jonas, a gente queria muito te agradecer. É sempre assim, ó, fora da curva as conversas. Obrigado. Tu pode notar pelos comentários, todo mundo elogiando demais. Eu não consigo ver. Muitos elogios. Eu vou ler uns aqui para ti, então. O Márcio interagiu bastante, né? Falou que teu ex-aluno, acho né? que é teu aluno, né? Informações do mercado. Beijo, Márcio.
falou que elogiou as informações que a gente trouxe do mercado. Pessoal comentando que foi uma baita aula. Uma excelente abordagem. A Cris comentou aqui que a Cláudia não conhece a zona de conforto. É isso aí, Cris. Nós corretores não conhecemos zona de conforto, está fora. Não faz parte do nosso vocabulário isso. E várias pessoas nos felicitando aí. A gente não vai conseguir ler todos agora, porque a gente está com o tempo estourado e o Instagram nos corta, né? Então a gente quer deixar gravado isso aqui para as pessoas poderem assistir depois também, né? E que 2021, né, fica o nosso convite para ti participar de outras lives. Talvez a gente não venha fazer com assiduidade, né? Isso, exatamente, mas a gente quer manter lives justamente para levar a informação assertiva, a informação para todo mundo, não só para o nosso cliente, mas para os nossos colegas, para todas as pessoas que queiram saber um pouco mais do mercado imobiliário, o que está acontecendo. Então, assim, a gente agradece muito, tá, a tua participação, a parceria. Sabe que a gente tem um carinho bem especial por ti, lá pela Solos. Então, é sensacional. Olha, foi bacana mesmo. Se for deixar uma mensagem de final de ano, aí a gente inclusive escolheu esse cenário aqui, né? Que é a nossa árvore aqui da Perfil, a gente está fazendo aqui da Perfil, que a equipe toda aqui, ela tá muito engajada, num clima muito legal, apesar de todas as situações que a gente não está desconsiderando, né? Mas o clima de positivismo e otimismo não é só em relação ao mercado, mas sim a energia que a gente trabalha e busca passar isso para quem nos assiste, para quem nos conhece e para quem não nos conhece também. Então fica aí um desejo de um final de ano bem feliz para ti, para todo mundo que está aqui e que vai ver depois também. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre uma satisfação poder estar falando, poder estar interagindo. E quero dizer que esse é um momento que a gente entra naquele arrefecimento assim das nossas energias, né? Já começa a dar aquele clima das festas, da ceia, etc. Mas que a gente não esqueça o propósito dessa data. Essa data é a data do nascimento, é a data da renovação da esperança, é a data de acreditar, é a data de olhar para o futuro, é a data de ressignificar questões e se manter positivo. Acredite sempre em você, acredite no teu potencial. Não há nenhuma pessoa no mundo que pode dizer que tu não consegue fazer algo. Nós somos responsáveis por aquilo que nós decidimos ser. Nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos ser. E acreditem que a gente tem efetivamente um ano de 2021 muito, mas muito melhor. Beijo grande. Beijo para ti também. Obrigada, Jonas. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Obrigada pelos comentários. O André está dizendo ali, ó, ficaria mais 2 horas aqui. Olha que legal. Eu também. Obrigada também pela participação. Beijão a todos. Até logo. Tchau. Obrigada. Valeu.